Olá, galera! Sejam muito bem-vindos novamente. Estamos aqui com a nossa aula 4 do curso de Agente de Alimentação Escolar, com a nossa disciplina de Ferramentas da Qualidade aplicada às unidades de alimentação escolar. Então, Vitor, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre a higienização de instalações, equipamentos, utensílios, móveis e assim por diante. Então, já foi falado naquela aula, né, sobre o que é higienização. Então, o que é essa higienização? Nada mais é do que a junção de duas etapas, tá? A limpeza mais a desinfecção. Vitor, o que é essa limpeza e essa desinfecção? Então, vamos lá. A limpeza é a remoção das sujeiras, das sujidades, aquelas sujidades mais grosseiras, aquela sujeira mais grosseira, que são os resíduos orgânicos, a terra, poeira e assim por diante, tá? Como que é feita essa limpeza? Através de um pano descartável, uma vassoura, uma escova e assim por diante, tá? E a desinfecção, Vitor? A desinfecção pode ser feita por métodos físicos e métodos químicos, tá? Como que é feita essa desinfecção por métodos físicos? Métodos físicos pode ser água quente, vapor e assim por diante. Qualquer coisa que você utilize para que possa esterilizar, digamos assim, limpar aquele local, tá? Reduzir a níveis aceitáveis a microbiota desse local, a quantidade de micro-organismos que existe naquela determinada superfície, tá? E a desinfecção por métodos químicos. Pode ser utilizado hipoclorito, vários agentes aí químicos para que possa ser removido esses micro-organismos ou eliminados a níveis aceitáveis pela legislação vigente, esses micro-organismos de determinada superfície, ok? Por que devemos higienizar as instalações, os equipamentos e utensílios? Para quê, pessoal? Porque os resíduos acumulados nos utensílios, equipamentos e instalações favorecem a multiplicação das bactérias, dos micro-organismos em geral, tá? Então, por que eu devo higienizar? Justamente para isso, tá? Para evitar essa multiplicação desses micro-organismos. Porque, como a gente já viu, aquela sujeira, aquele material orgânico ali naquela superfície pode acarretar na multiplicação de micro-organismos além do necessário, né? Além da conta. Então, a gente faz essa limpeza, faz essa desinfecção, faz essa higienização justamente para isso, para eliminar esses micro-organismos do local, tá? Como devemos registrar o processo de higienização? Então, os POPs, a gente já falou sobre eles, lembram? Os procedimentos operacionais padronizados. Devem descrever todo o processo de higienização. E esses registros devem estar sempre disponíveis para a autoridade sanitária. Então, o que eu quero dizer com isso, Vitor? Lá no meu POP de higienização, de instalações, móveis, utensílios, tem que ter todas as etapas dessa higienização. Quais são essas etapas, Vitor? É como fazer, quais produtos utilizar, o que eu devo fazer, como que eu vou fazer, quais esses produtos, tá? Com qual frequência eu vou fazer. Ah, Vitor, é diariamente? É várias vezes ao dia? É mensalmente? Então, para cada determinada superfície, equipamento, para cada ambiente, a gente tem um POP diferente, tá? Lembra lá quando eu falei dos POPs? Então, é de acordo com a necessidade de cada um, tá? Isso tem que ser avaliado e registrado de acordo com a necessidade de cada um. Esses registros sempre têm que estar disponíveis para as autoridades sanitárias. O que são? O que é isso, Vitor? Essas autoridades sanitárias nada mais é do que o fiscal da vigilância que vai vir e acompanhar o nosso processo de produção, tá? Acompanhar o nosso processo de produção. Ah, Vitor, então a gente vai fazer só para mostrar para a vigilância sanitária? Não, pessoal. Vocês têm que fazer para que realmente esteja limpo e organizado. Lembra que a gente tem que garantir um alimento seguro, um alimento de qualidade? Então, essa é uma etapa fundamental para isso, tá bom? Onde devemos guardar os produtos e utensílios de limpeza? Pessoal, todo estabelecimento deve ter um DML, que é um depósito de material de limpeza, e deve estar localizado distante dos alimentos, em local adequado e organizado.
os produtos e utensílios devem ser separados de acordo com a utilização. Vitor, mas na minha escola não tem um depósito. Como que faz? A estrutura da minha escola é uma estrutura mais enxuta, não tem um depósito só para isso. O que a gente faz? Então, pessoal, não necessariamente precisa ser um depósito de alvenaria, tá? Pode ser um armário, alguma coisa que caiba esses produtos de maneira organizada, separada por tipo de limpeza, né? Por tipo de produto e assim por diante. Tem que ser num local seco, livre, longe da luz e assim por diante. De acordo com as características que o fabricante recomenda, esse produto deve ser armazenado. Tá? Então pode ser um armário e lá está identificado, depósito de material de limpeza, certo? O importante é que não seja junto com os alimentos e nem no meu ambiente de manipulação, ok? Não use panos na área de manipulação de alimentos. Não se deve usar panos convencionais para limpeza, nem para secagem de mãos, e sim os tecidos constituídos de materiais descartáveis. Vitor, mas como que a gente vai fazer isso? Como que tem uma cozinha sem pano de prato? Pessoal, eu sei que é complicado, só que o pano de prato é um material que fica muito exposto a qualquer tipo de matéria orgânica ali no ambiente e a gente enxuga a mão, a gente pega uma colher, pega uma panela quente e tal, então ele fica muito exposto a esses resíduos esses resíduos orgânicos e aí facilita a entrada de micro-organismos. Vocês concordam comigo? Então a gente deve abolir esses materiais de pano da nossa cozinha, tá? Vitor, como que eu vou fazer essa limpeza na minha cozinha? Para isso, a gente tem os materiais de pano descartável. Por quê? Eles acumulam os resíduos orgânicos? Sim, só que ele é descartável, né? A gente vai usar e vai descartar ele no lixo adequado. Então, é muito melhor que se na cozinha da sua escola tiver a possibilidade, que seja de material descartável, certo? Os produtos para higienização devem ser regularizados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Pessoal, nunca usar produto sem um rótulo, sem um registro legal, tá? A gente vê muita gente usando sabão de soda caseiro, esses produtos detergente caseiro. Isso não é recomendável. Por quê? A gente não pode garantir a ação de limpeza desses produtos, além de eles poderem danificar a pele das suas mãos e assim por diante. Então, sempre utilizar os produtos registrados pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa aí, tá? Então, sempre avaliar o fabricante, se é de confiança, sempre olhar o registro, se realmente tem esse registro e assim por diante. Com qual frequência deve ser feita a higienização? Deve-se observar o volume e as condições da produção e, a partir daí, avaliar a necessidade da higienização. Vitor, como que eu vou fazer, com qual frequência eu vou fazer essa higienização? O que você recomenda? Pessoal, não tem como a gente estabelecer um padrão para todos os tipos de ambiente, tá? Isso tem que ser avaliado de acordo com as suas condições de trabalho e de acordo com o volume do seu trabalho, tá? Uma higienização que é feita numa escola que produz 1.000 refeições por dia é diferente de uma higienização que é feita numa escola que produz 200 refeições por dia, tá? Então, cada local tem as suas especificidades, tá? Então, cada local tem um método específico a ser imposto ali na prática, tá? Então, primeiro a gente faz essa avaliação, vê a demanda do serviço, o tipo de serviço que é feito, as condições de trabalho que existe naquele local, para depois a gente estabelecer um período de limpeza, uma frequência de limpeza, tá? Então, aí vai ser de acordo com a sua produção, tá certo? Então, resumindo, Vitor, o que você me fala sobre essa higienização? Eu falo para vocês, pessoal, que a higienização é uma das etapas mais importantes na produção de um alimento seguro. Por quê? Porque se eu não tiver resíduos orgânicos ali, consequentemente eu não terei bactérias se multiplicando, consequentemente eu não terei muitos alimentos contaminados, consequentemente eu não terei uma doença transmitida por alimentos sendo transmitida aí para os meus alunos, tá? Então, a higiene é uma das etapas mais importantes de toda a cadeia de produção de alimentos, tá? Então, eu diria que é uma das principais,
tá? Então, sempre deixar o local limpo e organizado. Aqui algumas referências que eu utilizei para elaborar esses slides nas nossas aulas. Eu vou ficando por aqui. Quero que vocês acompanhem o fórum de discussão, façam as atividades avaliativas, tá? Leiam o material complementar e qualquer dúvida vocês podem postar lá. Tem o direct aí direto para mim, tem para a tutora Lívia. Então vocês podem nos passar qualquer dúvida que vocês tenham. Ah, Vitor, eu estou com um problema assim, assim, assado na minha cozinha. Pode mandar que a gente tenta sanar as dúvidas de vocês. Se a gente não souber, a gente vai atrás, ok? Então, por hoje é só e muito obrigado, pessoal.